para a nossa igreja uma noite muito especial, né? Só para a nossa igreja, para a nossa tradição, que nós estamos encerrando o tempo pascal com esta solenidade de Pentecostes, né? Um desejo profundo que vocês possam viver este momento também como uma renovação espiritual. Hoje a nossa reflexão vai ser um pouquinho diferente. Vou trazer para vocês uma dinâmica um pouco diferente, a partir de uma poesia e de um texto, né, que eu tenho refletido durante esse final de semana. Então quem veio à missa ontem, hoje de manhã já conhece. Um texto jovem, segura para mim. Texto jovem, não é um texto muito antigo. Ele foi composto por volta de 870, na verdade 840 depois de Cristo, né? Então bem jovem, né? Tem mais ou menos 1.200 anos que essa poesia existe. Foi composto numa das cidades, se eu não me engano, Mongevo, por um arcebispo. E é um texto clássico, porque ele recolhe a teologia sobre o Espírito Santo. Vocês já escutaram este texto em algum momento, mas talvez por causa do nosso acesso ao latim, que é limitado, e por causa também dos nossos preconceitos, ele acaba não aparecendo. Esse é um texto, inclusive, que, por exemplo, a Igreja Anglicana utiliza. Lutero fez uma versão, né, adaptada dela. Quando os cardeais se reúnem no concílio, este texto normalmente ele é rezado e cantado na abertura dos concílios, né? E chama Veni Creator, tá bom? Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre este texto. Vocês vão encontrar na página do Vaticano a tradução mais fidedigna, mas como eu trabalho, né, a disciplina de latim no seminário, eu fiz com os meus alunos uma tradução literal do latim para o português, para recuperar alguns sentidos, e essa é a tradução que nós vamos fazer hoje, que nós vamos rezar hoje, tá bom? Mas é rezar. Antes de continuarmos com a leitura deste texto, que na verdade não vai ser uma leitura, a gente vai escutar daqui a pouquinho o hino gregoriano, eu queria recordar para vocês, porque senão pode ficar simplesmente um exercício vazio, né? A gente tem que fundamentar as nossas práticas. Eu, como padre, me preocupo muito, né? Principalmente em relação à nossa catequese, em relação àquilo que é dito e aquilo que vocês entendem. Então, eu fico muito preocupado porque disso depende a educação das nossas crianças e o vínculo afetivo com vocês, de vocês da igreja, né? Tem pessoas que não vêm à igreja porque falam, não faz sentido para mim, eu não entendo nada do que falam lá, aquilo que falam não toca a minha vida, então me preocupo muito. Então vamos começar, antes de entrar no texto, com duas coisas importantes. Uma que é mais pagã e outra que é mais cristã, né? Do ponto de vista, nem diria pagão, mas do ponto de vista filosófico, quais são as três maneiras de se aproximar do mistério de Deus, da morte ou da eternidade? Lá na filosofia do ensino médio, talvez segundo, terceiro ano, o professor pode ser que ensinou isso para vocês, quem teve uma filosofia razoável. Existem três formas de contemplação da verdade, da morte e do mistério da vida, e nenhum de nós fugimos dessas três formas. Para adiantar o processo, eu pergunto, mas é uma pergunta retórica, já respondo, viu? A primeira forma é pela filosofia. A filosofia que coloca as questões profundas sobre a vida, a morte e Deus. A segunda forma é pela religião. A religião, enquanto religação, a possibilidade de religar o homem ao transcendente, coloca questões sobre a morte, a vida e o transcendente. E a terceira forma é pela arte. Quando eu contemplo um quadro, ou escuto uma boa música, ou vejo uma boa peça, ou vejo um filme, eu posso me sentir tão tocado quanto lendo, por exemplo, o Fédon de Platão, ou participando de um ritual religioso. Então essas são as três formas. Mas não me interessa muito elas. Eu citei aqui, porque nós vamos trabalhar uma que é a religião, né? Dentro da religião e do cristianismo, quais são as três formas de acesso àquilo que é o mistério de Deus e a fé? Nós trabalhamos o domingo passado sobre isso, hoje nós estamos falando, domingo que vem a gente vai retomar. A primeira forma, a gente se aproxima do mistério de Deus pela escuta da palavra. Não é isso? A segunda é pela reunião da comunidade. Vocês saíram de casa e estão aqui. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu aí estarei. Para quê? Para celebrar a Eucaristia.
que é a terceira forma, né? Na verdade, mais do que a terceira forma, porque a Eucaristia é o cume, vamos falar deste processo, porque ela é o sacramento do amor. É na Eucaristia que acontece a encarnação do amor, né? Deus que nos ama tanto que nos dá o seu corpo como alimento. Então, nós nos aproximamos pela escuta da palavra, nos aproximamos pela reunião da comunidade e pela prática do amor fraterno celebrado na Eucaristia. E é importante fazer um exercício racional, mas, como dizia, eu gosto muito dele, Boaventura, não basta. Nós não conseguimos ficar só na experiência racional da fé. Então, quando, né, essa experiência racional da fé nos barra, porque a gente não compreende, a gente acessa a poesia. E é isso que nós vamos fazer hoje, né? Quando a razão não basta, aí dizia Tomás de Aquino, preste fide supplementum sensum defectui, que vem a fé por suplemento sentidos completar. Quando a razão não basta, eu preciso acessar a poesia. E vocês precisam entender, prezados irmãos e irmãs, a dimensão estética e poética disso que nós estamos fazendo. Vocês não estão numa sala de aula, ainda que eu reconheço, e eu sei que isso é uma falha minha, que eu tenho, às vezes, né, pelo que eu faço, eu tenho a tentação, às vezes, de ficar explicando coisas, né? E a homilia é um momento em que a gente precisa fazer isso também. Mas nós não estamos reunidos aqui numa sala de aula. Tem uma dimensão estética e poética profunda do culto. E nós vamos fazer isso agora. Nós não vamos estudar um texto, nós vamos refletir sobre um texto que é uma poesia do século IX. Maravilha de poesia. Para que vocês façam isso de forma mais consciente, fiquem em pé. Eu vou pedir o Gabriel, então, para colocar para a gente essa poesia. Depois, porque nós vamos rezar, tá? Essa poesia é para vocês rezarem. Se vocês quiserem fechar o olho para ouvir a música, podem fechar. Se não, podem fixar o olhar de vocês nos 7 dons, no altar. Mas é um exercício de oração. Amém? Não é um exercício de exegese. Gabriel, por favor, coloca a música para a gente. Mentes tuorum visita implesso perna gratia quae tu creasti pectora Vidiceris Paracletus donum Dei altissimi fons vivus ignis caritas et spiritualis uncium tu septiformis munere dextre Dei tu digitus turite promissum Patris sermone ritans futura accende lumen sensibus infunde amorem cordibus infirma nostri corporis virtute firmans perpetuis ostem repellas longibus pacem querones protinus ductores sic te previo vitemus omne noxium Pertestiamus da Patrem, noscamus atque filium, Eutriusque Spiritum, credamus omni tempore. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Podem ficar sentados.
Eu partilhei no grupo de pastoral o texto que está na página do Vaticano, e aqui vocês têm um rabisco que eu fiz, que é a tradução literal. Depois, se alguém tiver interesse, a gente pode partilhar, tá? Essa é a tradução que eu fiz com os meus alunos. Nós não vamos ter como refletir sobre todo o texto, vou pegar algumas partes. Não faria sentido nenhum vocês escutarem essa música se eu não trouxesse a reflexão em língua vernácula para vocês. Então, eu vou ler o texto para vocês verem a sonoridade do latim. Já ouviram, né? Mas de uma forma lida, porque é um poema, e depois nós vamos refletir sobre 3 versos. Na verdade, 3 versos não, 3 estrofes. Veni creato spiritus mentes tuorum visita imple superna gratia, que tu creaste pectora. Qui diceris paraclitus altissimum dono Dei, fons vivio ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu semperformis munere, digitus paterni dextre. Turite promissum patris, sermoni ditans gutura. Ascendi lumen sensibus, infunde amor in cordibus, infirma nostri corporis virtudi firmas perpeti. Ostem repilias longius, Pacem qui donis protinus ductoris sitet previo, vitemus carne onoxion. Pertestiamo da patrem, noscamus ad filium, teque utruisque spiritu, credamus omni tempore. Essa é a versão completa do texto, depois tem a saudação. E eu quero trazer para vocês, resgatar este texto de 1200 anos e trazer para vocês 3 versos que eu acho muito importantes. Nós vamos fazer a reflexão sobre eles. O primeiro é: Veni creato spiritus in mentes tuorum visita imple superna gratia, que tu creaste pectora. Que a tradução literal fica como: Espírito Criador, venha nos visitar, visite também a nossa mente e enche de graça suprema este peito que tu criastes. Uma referência diretamente ao sopro do Espírito Santo. E eu diria mais do que isso, ao sopro de vida que nós encontramos no Gênesis. Como vocês sabem, no Gênesis a alma, ou sopro de vida é dado por Deus ao homem que é modelado no barro. Lembram disso? Então é uma referência direta ao Gênesis, Este peito que tu criastes não deixa vazio não, encha constantemente. É como se todo dia, quando você acordasse, você recebesse um sopro novo. Isso não é muito bonito? Todo dia Deus te recria, todo dia. Quando você acorda às 6, 5 da manhã, Deus, viva meu filho, sopra de novo, encha este peito que tu criastes. Nós voltamos a essa tradução, porque o texto que vocês encontram na internet tem algumas palavras, a gente lembra dos italianos que falam traduttore, traditore, para falar que toda tradução é uma traição, Então eles, por exemplo, em vez de mente, usam a palavra alma, não é a mesma coisa, E em vez, por exemplo, de sensibus, eles usam a palavra mente. Então, é importante a gente recuperar. A segunda versão, que é a segunda estrofe, que é a que mais me interessa, junto com a outra, diz assim: Qui diceris paraclitus altissimum donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Me interessa a palavra paráclitos. Paráclitos é uma palavrinha não latina, grega, que aparece no texto, e tem 3 sentidos. E esses 3 sentidos vão, de alguma forma, apontar para as 3 funções supremas do Espírito. Primeiro, paráclito em grego pode ser reanimador. A palavra pode ser reanimador. Vocês usam isso nos primeiros socorros. Quando alguém está passando por alguma dificuldade respiratória, o que a gente faz? Reanima, não é isso? Daí vem a respiração, a respiração boca a boca que a gente faz. O que a gente faz? Como um ato de criação, a gente sopra, não é isso? Para que a pessoa possa voltar à vida. E reanimar é literalmente isso. Reanimar significa dar novo ânimo. Ânimo não é vida? Ânimo, animal, ânima. Então olha para vocês verem, paráclito significa reanimador. De novo, é como se o Espírito o tempo todo nos reanimasse. Eu gosto muito de pensar nas coisas concretas da vida. Quando você chega cansado, trabalhou o dia todo, está muito cansado, ou alguém te irritou no trabalho, ou você está passando por uma crise no matrimônio, aí você senta no sofá e fala assim: ai Senhor, não aguento mais. E aí, junto com esse não aguento mais, você faz esse gesto, Esse gesto
que nós fazemos quando estamos cansados. Não é assim? Nunca fizeram isso não? Chegam cansados, jogam a bolsa no sofá e fazem assim. Como se fizesse, entregam esse sopro. O que o Espírito faz? Toma esse sopro e te reanima. Sopra de novo, né? Isso que você me entregou, toma. Isso não é muito bonito, gente? Eu fico encantado e assustado com as pessoas que não gostam de poesia. Não é muito lindo isso? Isso não é concreto? O Espírito é reanimador. Mas Paráclito pode significar também consolador. Vou trazer outra metáfora. Quando a criança está correndo para lá e para cá e a mãe fala assim, você vai cair. E ela cai. A primeira reação da mãe é, bem feito, eu te falei. Mas a segunda reação, se for uma mãe, né, para usar o termo de Winnicott, suficientemente boa, né, o que vai acontecer? Ela vai pegar a criança no colo, não é isso? E vai consolar. Mamãe, a gente falou que você ia cair. E é só por causa deste consolo que a criança é capaz de levantar de novo, correr de novo e cair de novo, se levantar de novo e correr de novo. O Espírito Santo, o Paráclito, além de reanimar, é aquele que consola. Isso é muito bonito. E o terceiro sentido de Paráclito, que é um sentido muito interessante, tem um sentido jurídico. A Grécia, Paráclito era utilizado também para descrever a função do advogado, mas não era qualquer advogado. O advogado que defendia os pobres. Ou um cidadão, né? Claro que não interessava defender por causa do contexto, nem mulher e nem aqueles que não eram cidadãos, mas quando um cidadão estava quebrado, né, literalmente, estava perto de perder o seu poder político, então o Paráclito era o advogado que defendia o pobre, aquele que não tem com o que pagar. Olha para vocês verem, o Espírito Santo ele é reanimador, consolador e defensor. É por isso que você cantou Vinde, ó Pai dos pobres. Vocês não cantaram isso? De onde vem Vinde, ó Pai dos pobres da sequência? É um título dado ao Espírito Santo. Olha que maravilha. Ele nos reanima, ele nos consola e ele nos defende diante do tribunal do mundo, que é tão perverso. Última estrofe, porque nós não temos mais como fazer, e nós terminamos a homilia com essa última estrofe, que me interessa muito também, porque nós vamos nos aproximar de um sentido que renova também a nossa vida e a nossa relação com o Espírito. Diz assim: Ascendi lumen sensibus, infunde amor e cordibus, infirma nostri corporis virtudi firmas perpeti. Ao pé da letra seria mais ou menos, né? Ilumina os nossos sentidos, encha os nossos corações de amor, e este nosso corpo vacilante, este nosso corpo débil, este nosso corpo cambaleante, com a sua virtude perpétua firmai. O que me interessa nesse verso, né, ou nessa estrofe? O Ascendi lumen sensibus, que em português está traduzido como ilumina a nossa mente. Não tem nada a ver. Não é ilumina a nossa mente, né? Ilumina os nossos sentidos. Por quê? Que o autor pede para que o Espírito Santo ilumine os nossos sentidos? Porque na falha dos sentidos, ou por causa de erros de sentidos, acontecem as piores coisas no mundo. Por exemplo, entre o que eu digo e o que vocês escutam, existe uma distância enorme. Por quê? Porque existe um órgão do sentido, não é isso? E um ambiente que pode desvirtuar aquilo que eu digo. Sim ou não? As brigas não começam por aí? Quando os sentidos estão turvos? A paixão, por exemplo, é algo que ofusca os nossos sentidos. Por causa de paixão política ou de paixão religiosa, tem gente matando e morrendo e se afastando. Olha a pérola que este texto é. Então não é ilumina a nossa mente, como vocês encontram na tradução em português. É ilumina os nossos sentidos. Porque por causa dos sentidos obscuros, nós cometemos barbárie na nossa vida. Por exemplo, eu estou olhando para vocês e eu posso fazer uma interpretação. Entre o meu olhar e o seu olhar, eu posso dizer, por exemplo, este povo está achando essa homilia chata pra caramba. Tão doido que termina. Bom, pode ter verdade nisso e pode não ter verdade nisso. Pode ser que alguns estejam interessados. A gente olha para a cara de fulano e fala assim: meu santo não bateu com o dele, não é assim?
Erro de sensibilidade, você pode perder grandes amigos porque o seu santo não bateu com o dele. Então, ilumina os nossos sentidos é de uma profundidade, né? E muito mais rico do que ilumina a nossa mente, né? Porque ultrapassa a dimensão daquilo que é o cognitivo. Ilumina os nossos sentidos não deixe que pelos sentidos eu cometa as barbáries que eu cometo, né? Não deixe que a paixão me segue ao ponto de não valorizar as relações. Aliás, lembrando que patologia vem de paixão, não é isso? Patos, patologia e paixão é a mesma raiz. Para dizer como que as paixões que estão conectadas aos nossos sentidos podem nos ofuscar a tal ponto de nos afastar de Deus, né? Como eu digo, né, eu acho que é porque eu sou muito empolgado, mas vale a pena retomar estes textos, não vale? Olha para vocês verem a riqueza. Então hoje eu trouxe para vocês, né, não deu para fazer tudo, e eu queria simplesmente pedir a vocês, né, eu partilhei no grupo de pastoral, mas quando você chegar em casa, se você puder, faça o exercício, pode digitar lá na internet o Veni Creator. Agora que vocês já sabem, né, que tem duas aproximações aí, de duas palavras que eu traduzi de forma literal, vocês já conhecem o sentido. Se você tiver curiosidade, baixe também o texto em latim, vá acompanhando. Que tal vocês fazerem isso como oração da noite? De repente o seu sentido está precisando ser iluminado, né? De repente muitas coisas que andam mal na sua vida é porque você ouve mal, vê mal, fala mal e nutre sentimentos ruins e perversos. Se ouve mal, se fala mal, se vê mal e nutre sentimentos perversos, a vida não pode ir bem, né? Nós vamos adoecer, não é isso? E daí vem as patologias, né? Erro de sentido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.